Vamos fazer uma palavra de oração? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai querido, agradecemos a Ti as bênçãos, estamos na Tua casa. O tema desse fim de semana é em busca da herança verdadeira, da verdadeira herança que o Senhor deixou para cada um de nós. Ontem nós aprendemos que o Senhor deixou para o Teu povo o invocar o nome do Senhor. Cantamos hinos que invocam o Teu nome. Durante a escola sabatina também invocamos o Teu nome e agora nessa parte do culto nós possamos continuar aprendendo a invocar o nome do Senhor. Ajuda-nos a passar essa herança para os nossos filhos. Ajude a passar para os nossos netos. E assim, Senhor, o Senhor possa sempre ter na terra uma herança que proclama e invoca o nome do Senhor. Nos dê a Tua paz, nos dê a Tua bênção, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu tentei aumentar um pouquinho, ontem estava mais difícil de ler, quem está aí sentado consegue enxergar melhor agora? Ontem nós estávamos parando sobre isso aqui, tá? O texto apesar de eu estar bem pouquinho, o texto de Juízes, capítulo 2, 10 a 12, de 16 a 19. Olha só, o ensino do Senhor, tá? Eu quero voltar um ponto apenas. Eu quero voltar nesse slide e continuar. Ontem a gente só falou. O Senhor, Ele ensinou o povo através de inculcar, através de falar, de exortar, uma maneira de como quebrar esse tipo de herança, tá? Eu quero ler com vocês, a gente leu ontem, no final, o texto de Deuteronômio 6, 20 a 25, mas eu quero ler esse texto aqui, ó. Êxodo, capítulo 13, abra aí a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 13. Por que eu estou voltando um pouquinho? Apenas para a gente pegar de novo ou entender qual é o objetivo da mensagem. Ah, está aqui. Nessa hora a gente nem enxerga. Ao mesmo tempo que a gente olha muita coisa, vocês sabem que as irmãs sabem que o homem não presta bem atenção. Tinha um negócio aqui na minha frente. A maldade vai ser pisar nesses fios, né? Coloca aqui. Eu não gostaria que pisasse nos meus fios, então a gente entende também que a gente não seria prudente pisar. Tá bom? Isso, muito obrigado, tá, queridos? Êxodo, capítulo 13, quero ler com vocês. Verso 14 e verso 15. Eu já até passei o slide ali, mas vou voltar aqui. Pronto. Eu vou ler os versos 14 e verso 15. Diz assim: quando teu filho, Êxodo 13, 14 15 diz assim: quando teu filho amanhã te perguntar o que é isso, responderás: o Senhor com mão forte nos retirou da casa da servidão. Em vários momentos, tá, o texto, tem outros textos aqui, em vários momentos, o Senhor pedia para o povo ou para os pais ensinarem para os filhos. Quando os filhos perguntarem: pai, por que isso? Ah, porque o Senhor nos tirou com mão forte. Esse ensinamento, ou seja, esse ensinamento para o povo de Deus, ajudaria os filhos e filhas de Deus a não irem para o caminho da perdição. Só que quando você olha para a sociedade, isso não está muito comum. Quanto mais você olha para a sociedade, mais mal você encontra. Você não encontra o bem, você encontra o inverso. Por
Por quê? Eu quero continuar. Porque, olha só, por mais que o ensino do Senhor aos filhos afasta a herança maligna, que herança maligna? Por causa do pecado, o pecado vai aumentando, e quanto mais as gerações vão passando, mais fraca ela se torna. E ao se tornar mais fraca para o pecado, mais degradante vai o ser humano. Para revertermos isso, é através da palavra de Deus, através do ensinamento da palavra de Deus. E uma das coisas que Deus deixou para o seu povo era sempre que os pais pudessem ensinar para os filhos. Sempre. A gente leu ali um texto, eu falei ontem, repito, esse PowerPoint vai ficar aí para você poder ler com calma, tá? Mas a Bíblia, quando você lê o Antigo Testamento, principalmente ali os ensinos de Moisés, né, a Torá, sempre repete. Por quê? Quando seu filho perguntar, responda. Fala da minha grandeza. Quando você vai para o livro dos Salmos, você vê o povo cantando e louvando daquilo que o Senhor fez. Quanto mais o pai louvar a Deus, porque é Deus, glorioso, poderoso, majestoso, mais os filhos aprenderiam sobre isso. E assim os filhos cresceriam. Olha só, Deus era Deus de Abraão. O mesmo Deus de Abraão, ele aparece para Isaac, a gente leu esse texto ontem, e Deus, quando aparece para Isaac, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. E eu disse que Deus sempre aparece para os nossos filhos. Não foi isso que eu falei? Deus sempre aparece para os nossos filhos, sempre. Se você invoca o nome do Senhor e você está preocupado, de repente você pode dizer assim: pastor, meu filho não está na igreja, eu conheço, eu eduquei ele no caminho do Senhor, mas ele agora não está. A gente viu Jacó, a gente leu a história ontem, pelo menos um texto, quando Jacó fugiu, tinha feito coisa errada, estava fugindo, dormindo, e Deus ainda assim apareceu para Jacó, ele disse: eu sou Deus de Abraão e de Isaac, teu pai. Eu vou estar com você. Não foi isso que a gente viu? E a gente sabe que Deus não estava passando a mão sobre o pecado ou sobre o erro de Jacó. Deus não estava. Deus não faz isso. Mas Deus não anula a sua promessa. Não anula, queridos. O amor de Deus por mim e por você não acaba. Infelizmente, muitas pessoas só conhecem esse amor às vezes quando está longe demais, não longe de Deus, mas quando está cheio de marcas. Quanto mais marcas você tiver no mundo, pior ou mais difícil, mais difícil é quando você volta. Concordam comigo, queridos? Ou não? Então, o problema do filho pródigo não foi ele ter ido para o mundo, é que as marcas que ele teve do mundo e voltou para os braços do pai, não precisava. O filho não precisava ter que comer a comida dos porcos para se lembrar que havia um pai de amor. Não precisava passar por uma necessidade para se lembrar: os meus empregados, do meu pai, vivem melhor do que eu. Não precisava. E sabe, queridos, hoje Satanás ele tenta mexer comigo e com você, que somos a herança do Senhor, para a gente ir para o mundo, para a gente largar a igreja e ir para o mundo. Porque aí quando a gente volta fervoroso, a gente volta mais com um cântico melhor, sabe? Não, porque minha vida agora na igreja está muito mais ou menos, não, eu preciso dar um plus. Isso não é plus, irmão. Porque quando você vai para o mundo, você tem marcas. E quando você volta, você carrega aquelas marcas, elas não desaparecem. E aí você passa a louvar o Senhor, passa a honrar o nome do Senhor, mas você tem que lutar para continuar domando essas marcas que foi adquirida no mundo. É ou não é verdade, queridos? É ou não é verdade? E por favor, não estou aqui para apontar para ninguém. Todos nós temos marcas. Agora, quanto mais ao mundo formos, mais marcas nós vamos ter. E lógico, quando Paulo orou pedindo para que Deus pudesse tirar aquele espinho na carne, e Deus disse para ele: a minha graça te basta, a graça do Senhor basta para a gente.
Mas, queridos, quantas lutas a gente passa que talvez não precisássemos passar. Entende? Aí o que acontece? Em Juízes, capítulo 2, a gente lê os versos 10 e 12. Eu quero ler com você os versos 16 em diante. Abra aí, Juízes. Deus ensinou ao povo obedecer a ele. Mas olha só o que aconteceu. Juízes, capítulo 2. Eu vou ler o verso 10 e depois eu vou direto para o verso 16, tá bom? Diz assim, verso 10. Foi também congregada aos seus pais toda aquela geração. E depois outra geração se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras de Israel. Eu até comentei ontem, como é que uma geração de dentro da igreja surgiu sem conhecer o Senhor? Você consegue imaginar um grupo dentro do povo de Deus, dentro da igreja de Deus, que surgiu, que não conhecia o Senhor? É como se olhasse para os nossos filhos, ou meu filho, pai, quem é Deus? Uma coisa é a gente se afastar do caminho do Senhor. Outra coisa é você levantar e dizer, eu não sei quem é Deus. Não é diferente, queridos? Pastor, eu vou sair da igreja, eu não quero mais. É uma coisa. Outra coisa é você, dentro do povo de Deus, dizer, que Deus é esse? Que Deus é esse? Que fez milagre? Não, a gente não conhece. Verso 16 diz assim, suscitou o Senhor juízes, que livraram na mão e os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Antes se prostituíram após outros deuses e adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Olha, qual é o problema dessa herança maligna? É que quando o filho não permanece no caminho do pai, a Bíblia já está me dizendo que depressa vai para o caminho do erro. O filho pródigo, quando saiu do caminho do pai, ele depressa foi viver de uma vida dissoluta. Não é isso que diz lá no filho pródigo, na parábola? Mas não diz o que ele fez, só diz que ele viveu de maneira dissoluta. Isso é importante a gente entender, porque quando ele volta reconhecendo que ele errou, ele se sente indigno, ele pede perdão para o pai, mas ao mesmo tempo ele tem ciência que ele é indigno de ser filho de novo. Então ele diz assim, me faze como um dos seus servos. Me deixa trabalhar para o Senhor. O pai quis ouvir? Não. Tirou o anel dele e colocou. E chamou os servos, vamos fazer uma festa, porque o meu filho estava morto e reviveu. Sabe, queridos, aqui diz, Deus suscitou juízes, mas os filhos não quiseram andar conforme os pais que obedeceram os mandamentos. E aí o que aconteceu? A gente conhece a história. Deus continuou enviando, olha só, verso 19. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que os seus pais. Queridos, eu vou dizer uma coisa, vou contar uma experiência. Meu pai é falecido, meu pai aceitou a Cristo nos últimos momentos da vida. A minha família, por parte de mãe, já é de gerações de igreja, mas por parte de pai, não. Das religiões comuns. Então, ao mesmo tempo que eu sou filho de igreja, de berço, eu também sei o que é um casamento em julgo desigual. Eu sei o que é um pai reclamar com a mãe porque o filho vai fazer oração. Quantas vezes eu vi meu pai, a gente fazia o culto, 5 e pouquinho da manhã, e ele cruzava os braços, balançava a cabeça, dizendo assim, eu vou gastar dinheiro com psicólogo.
Meu filho, 5 horas da manhã, fazendo culto. Minha mãe chamava eu e minha irmã, a gente ia fazer o culto para ir para a escola, e ele levantava, ficava como se fosse nessa porta, encostava, o culto todo, balançando a cabeça. Por que eu digo isso? Porque tem conflitos. Tinha conflitos dentro de casa. Meu pai, ele largou a bebida. Meu pai era fiscal, ganhava bem e gastou muito dinheiro com bebida. Ele fechava o hotel, chamava os amigos para passar o fim de semana para beberem no hotel e dormirem lá no hotel. Quantas e quantas vezes o dono do bar ou o dono de algum estabelecimento ligava para minha mãe dizendo: Dona Rita, o seu Walter está aqui, deitado no chão, jogado como um mendigo. Um homem com nível superior, ganhava bem, com uma boa família, uma boa estrutura, mas deitado como um mendigo. Aí a minha mãe trazia ele para dentro de casa, porque o sábado era o pior dia para minha mãe. Não sei se é o que o inimigo atenta ou tenta, porque enquanto a minha mãe trazia a gente para a igreja, meu pai ia com os amigos para beber. Aí sábado à noite, depois do pôr do sol, ela ficava aguardando um momento o telefone tocar. Ela trazia para dentro de casa, dava um banho de água gelada, sem esquentar, e meu pai ficava deitado lá chorando. Isso eu tenho essa visão do meu pai. E ele me chamava. E obviamente, queridos, o filho, por mais que veja aquilo ali, o pai chamou, e o filho que sente a falta do pai faz o quê? Vai. E eu deitava lá do lado dele, ele chorando, aí ele começava a contar a história da infância dele. E é essa história que eu quero falar com vocês, para você entender isso aqui, que quando o filho se volta contra o Senhor e começa a errar, ele não fica igual aos pais, ele fica pior do que os pais. Por isso que essa herança a gente precisa quebrar com a palavra de Deus. E ele dizia assim: filho, nunca bata. Ele dizia, bêbado, chorando, porque tomou a ducha lá, o banho gelado, mas ainda estava com álcool, né? Nunca bata numa mulher com uma flor. Era isso que ele falava. Eu nunca esqueço isso. Eu era pequenininho, menor do que o meu filho, ele dizia, nunca bata numa mulher com uma flor. E um dia eu, por quê, pai? Aí ele contava que aos 14 anos, o pai dele perdeu o avô, que seria o meu bisavô. Porque o meu bisavô tinha um outro caso e o marido dessa mulher matou o meu bisavô. E ele bebia e tinha casos com outras mulheres e matou o meu bisavô. Então o meu avô cresceu desde os 14 anos sem pai. O que aconteceu? Meu avô, desde os 14 anos, começou a beber. Tinha filhos, teve o meu pai era o mais velho, acho que era 11 irmãos. Quando eu me entendo por gente, eu só sabia do meu pai mais 2 irmãos vivos. E meu pai contava mais isso, porque ele era muito pobre, ele contava isso, contava aquilo, e contava aquilo outro. E ele cresceu e se desenvolveu muito na vida. No velório do meu pai tinha muita gente importante, desembargador, juiz, delegado, e vinha falar comigo dizendo assim, Moisés, se você for metade do que foi seu pai, você vai ser um grande homem. Só que naquele momento eu não estava preocupado em ser um grande homem, eu só queria o meu pai. E meu pai dizia assim, quando o seu avô, o bisavô já tinha passado a história, o seu avô bebeu, casou, teve filhos, e eu com 14 anos, você consegue entender o resto da história? Perdi o meu pai, que era o meu
avô. Fazendo o quê? Traindo a minha avó com uma outra pessoa. E alguém foi lá e pegou uma arma e matou. A mesma história que aconteceu com meu bisavô, aconteceu com meu avô. E meu pai cresceu. E meu pai cresceu dizendo uma coisa: nunca bata numa mulher. Hoje, adulto, eu entendo que provavelmente ele via meu avô maltratando a minha avó. O meu pai conseguiu quebrar uma herança de bater em mulher. Mas ele não conseguiu quebrar uma outra de beber, porque ele bebia. Mas aquilo causou um impacto tanto na vida dele que ele chorava. Mesmo chorando, ele dizia: filho, nunca bata numa mulher. Não bata, nem com uma flor. Meu pai não sabia que eu ia ser pastor. Meu pai aceitou a Cristo, já no último momento, lá no leito, chamou minha mãe, pediu perdão a ela, disse que aceitava todos os ensinamentos da igreja. Ele teve aquela melhora no hospital, fizeram um culto, os irmãos foram lá no hospital, fizeram um culto com ele, ele melhorou numa sexta, no sábado fizeram este culto, mas no domingo ele descansou, faleceu no Senhor. Alguns dizem que aquela melhora para depois. Naquela melhora ele foi ali ungido, reconheceu, pediu perdão aos irmãos de tantas coisas que ele tinha falado da minha mãe. Então tinha muita briga em casa, mas eu nunca vi meu pai levantar a mão para minha mãe. Pelo contrário, minha mãe ia bater na gente, ele tentava defender a gente, ele ainda apanhava, porque ela queria acertar na gente e acertava nele. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente sabe geneticamente que se meu pai bebia, eu como filho sou mais fraco para quê? Bebida. Nunca bebi. Eu sinto o cheiro do álcool de longe, eu sinto nojo do cheiro do álcool. Até bombom que tem licor, comida flambada, já viu? Eu sinto aquilo ali, bate, eu sinto assim, nojo daquilo ali. Pode ser um trauma que Deus colocou em mim para que eu não caia nisso? Pode ser. Mas eu digo para você que o Evangelho, ele quebra muitas coisas. Agora, eu sei disso, eu sei dessa história, eu venci, agora eu tenho um filho, depois o meu filho vai crescer, eu tenho um neto. Eu te pergunto, eu tenho que passar essa história para ele ou não tenho? Tenho ou não tenho, irmãos? Tenho. Queridos, eu gosto de sentar com as pessoas mais antigas e ouvir a história passada. Porque você ouvindo as histórias passadas, sabe aquelas histórias que a gente diz que não vale mais nada e que vale muito? Não vale as nossas hoje. As nossas vão valer lá para frente. Quando os nossos filhos forem grandes. E aí eu consigo captar aquilo que passou para, agora eu consigo entender algumas coisas. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque a Bíblia está me dizendo que se os filhos não crescerem na obediência a Deus, eles depressa, primeiro, duas coisas acontecem, depressa eles voltam para o caminho do erro e eles ficam piores do que o pai. Então meu avô, o meu bisavô, o meu avô, meu pai bebiam. Olha como o nosso sangue é ruim, queridos. Eu estou falando da minha família. Mas tem coisas boas na minha família? Tem. Mas, queridos, a gente precisa saber sim. Tem hoje as pessoas que não querem saber um pouquinho das histórias passadas. Não me conta isso não, que eu não preciso saber. Tenha sabedoria em saber. Filtra aquilo ali e usa como conhecimento para que você não caia. E, obviamente, você sabendo que você é mais fraco para aquilo ali, você precisa fazer o quê? Vigiar. Mas, eu não tenho dificuldade com bebida. Mas eu sei
que fisicamente, geneticamente... Entendem o que eu quero dizer, queridos? Eu não estou inventando Bíblia aqui, ou tentando enganar uma história. Geneticamente, eu sou propenso para isso. Então, se eu não cuidar, se eu ficar naquele, né, dos amigos, e aí, bebe ou não bebe? Não, eu vou beber. Eu sou forte. Eu não quero nem isso, porque eu já sei a história da minha família. E agora, quando o meu filho nasce, compete a mim a falar com ele e explicar. Sabe o que muitos pais hoje não fazem? É conversar do filho das coisas passadas. E às vezes a gente vê os nossos filhos crescendo, se desenvolvendo, fazendo algumas coisas que a gente fez, mas a gente, vamos ver até onde vai dar. Não faça isso, porque o inimigo vai tentar levar. O inimigo vai quase destruir o povo de Israel. Imagina se não vai querer destruir a gente. E eu quero continuar aqui. É um texto de Parábolas de Jesus, páginas 194 e 195. Olha só esse texto aqui. Um conselho importantíssimo aos pais. Se na família um filho não estiver consciente da sua condição pecaminosa, presta bem atenção, se na família um filho não estiver consciente, ou seja, ele está fazendo algo que você sabe que é errado, mas você fala para o filho e o filho diz, pai, que isso, pai? Ok? Se uma família, um filho não estiver consciente de sua condição pecaminosa, os pais não devem descansar. Acenda-se a candeia. Examine a palavra de Deus e a luz e procurem diligentemente tudo o que houver na casa para ver por que esse filho está o quê? Queridos, isso aqui é importante. Não chama lá o pastor, não chama lá o ancião, não, olha, eu vou jejuar. Isso tudo é importante. Mas espera aí. Se o seu filho está indo para o caminho, você não tem consciência, você precisa parar. Ele está dizendo, os pais precisam até acender a luz. Né? Hoje é fácil a gente acender a luz, mas na época dela não era tão fácil assim. Acende a candeia, para e pensa. O que está acontecendo? Por que meu filho está indo para este caminho? Se eu nunca disse para ele ir para este caminho. Não descansar, queridos. E o texto continua, examine os pais, o próprio coração, e esquadrinhe seus hábitos e os filhos são a herança do Senhor, e lhes somos responsáveis pela administração de sua propriedade. Então a Bíblia, Ellen White está dizendo que os filhos são propriedade de quem? Do Senhor. Se perdermos os nossos filhos, o Senhor vai pedir conta. Queridos, por favor, quando a gente vê esses textos, pense daqui para frente, não pense para trás, não pense que eu estou aqui falando para alguém que tem o seu filho longe do caminho do Senhor. Eu, como pastor, não gostaria jamais de passar pela minha mente de ver meu filho no mundo. Mas ele pode continuar no caminho da igreja, ou ele pode ir para o mundo. Certo ou errado, queridos? Certo. Às vezes a gente precisa tomar muito cuidado no que vai falar de educação de pais e filhos, porque é culpa do pai, porque é culpa da mãe, porque isso é assim, porque se fosse comigo era diferente. E papai do céu? Tem algum pai melhor do que papai do céu? Mas 1/3 dos anjos escolheram um caminho diferente. Então, queridos, note, lógico que nós seres humanos somos bem mais falhos. Deus não tem falhas, mas os nossos filhos podem errar pelos nossos erros, ou seguir os nossos erros, ou os nossos filhos podem escolher seguir este caminho, que vai machucar muito um coração de um pai e de uma mãe. Machuca ou não machuca, queridos? Machuca. Então, esse texto aqui não é para machucar, mas é para a gente, como pai, está fazendo algo errado? Senhor, eu estou fazendo algo de errado?
está faltando alguma coisa em mim porque meu filho está indo por este caminho? E orar, lutar com o Senhor. Porque o Senhor pode nos tirar deste caminho. E o Senhor pode tirar os nossos filhos. E lembre-se, a promessa que Deus fez ao nosso filho e para nós não vai desaparecer. Ela continua lá. Porque a Bíblia diz, aquele que prometeu é fiel. Mesmo Deus renovando a sua herança e quebrando a maldição, por que há tanto mal ao redor? Agora nós vamos falar sobre aquele texto de terceira e quarta geração que ontem eu só comentei. O que é isso? Olha, porque Deus, alguns pegam o texto para dizer, Deus faz mal até a terceira e quarta geração. Não, é o inverso. Deus faz misericórdia até 1000 gerações. E quando o caminho é ruim, ou a herança é ruim, ó, a herança que eu contei aqui, de beber, de judiar da família, lá do passado, e que hoje você vê muito mais na televisão e na internet do que no passado, mas não significa que no passado não tinha isso não. Concordam comigo, queridos? Concordam comigo, queridos? É porque hoje você tem a televisão para contar, você tem o celular para gravar, você tem o vídeo para gravar. Naquela época não tinha. Mas existiam algumas maldades no passado, com certeza. Olha só, eu separei aqui alguns textos, mas vamos dedicar a esses 3 textos. Êxodo 20 é um texto conhecido, a gente não vai ler. Aquele texto dos 10 mandamentos. Quando Deus fala lá, né? Eu faço misericórdia até 1000 gerações. E ele diz assim, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse é o texto, ok? Eu vou ler mais o texto de Êxodo e de Jeremias, porque aqui eu deixei separado aqui no original 3 palavras. Eu vou ler essas 3 palavras e depois eu vou no texto de como eu traduzi, não que eu sou perito nisso, mas como eu traduzi o texto de Êxodo e Jeremias, ou como seria no sentido mais original, ok? Olha só, eu separei 3 palavras, visitar, porque Deus visita a iniquidade dos pais e dos filhos. Que visitar é esse? Visitar é castigar, visitar, o Senhor veio para castigar, para ferir. Então, visitar faz misericórdia. E o que é esse fazer? E esse retribuir. A palavra visitar é o sentido de comparecer. Não é simplesmente de punir. Para Deus punir, ele comparece. Quer ver uma coisa? A Bíblia fala lá de Babel, e a Bíblia diz que Deus desceu para ver como é que era. Quando vai destruir Sodoma e Gomorra, o que a Bíblia fala? Que Deus vai até para saber se é isso mesmo, porque está chegando clamores. Ou seja, imagina eu maltratando a minha família, vai chegar uma hora que Deus vai até aonde? Aonde eu estou, para saber se é isso mesmo, para saber se os clamores da minha esposa e do meu filho realmente é isso que condiz com a realidade que eu estou fazendo. E se nessa hora que ele chega para visitar é a realidade, aí vem a sentença. Eu estou passando para vocês, estou conseguindo explicar para vocês por que isso? Porque quando eu olho Deus assim, eu não vejo um Deus punitivo, um Deus mau. Você consegue ver um Deus mau assim? Não. Tanta maldade, então até a terceira e quarta geração. Então ele vai e vem visitar para saber o que está acontecendo. É isso mesmo que está acontecendo? Está todo mundo fazendo uma coisa que não era para fazer? Tá bom, então vou mudar a língua de todo mundo. Foi para uma outra, vamos ver se é isso mesmo que está acontecendo? Não, traz eles aqui para fora para que a gente possa abusar deles. Aqui não tem jeito, não dá para mudar só. Porque a Bíblia diz ali, para Sodoma e Gomorra, que os anjos deixaram todo mundo cego e ficaram tentando até de manhã aonde era a maçaneta da porta para poder entrar. Você pode ler a história. Os caras ficaram cegos. Imagina, você vai fazer maldade e você fica cego.
E você fica até de manhã tentando ver se acha a maçaneta da porta para tentar fazer o quê? A maldade. O que os anjos falaram para Ló? Vai embora, porque não vai sobrar nada. Eu te pergunto, Deus é mau? Não. Ok? Fazer é fabricar, porque Deus faz misericórdia até 1000 gerações, então Ele fabrica, Ele realiza no original. E retribuir, essa palavra de retribuir, não porque Deus retribui. A gente usa muito essa palavra de Deus retribuir como Deus punitivo. Mas gente, no original, no hebraico, retribuir, sabe o que significa? Estar em uma aliança de paz, estar em paz, restaurar, fazer uma compensação, retribuir. Então, note, a gente tem a noção que Deus vai retribuir no sentido de destruição. Só que a palavra, no sentido hebraico, essa palavra específica, a retribuição é no sentido de paz. O que é isso, queridos? Aquela geração está fazendo coisa ruim, certo? É para Deus retribuir. Então Deus vai vir e vai destruir tudo, certo? Errado. Sabe o que Deus faz? Ele retribui em uma aliança de paz. Ele leva a maldição. Por isso que chega uma hora, quando chega na 4ª geração e vai para outra geração, muitas vezes não continua o erro dos pais, dos avós. Hoje, em Cristo, eu tenho uma aliança de paz com Ele, e eu não estou seguindo o erro do meu avô, do meu bisavô e do meu pai. Entende o que eu quero dizer? Você está aqui porque você tem uma aliança de paz. O Senhor retribuiu a sua herança. A gente só fala para o futuro, mas para as coisas passadas, os que antecederam você. E eu quero ler com você aqui o texto. Olha só. Uma tradução mais literal de Êxodo 20, verso 5, Deus visita, Ele comparece e pune, naquele contexto que eu expliquei, até a 3ª e 4ª geração daqueles que são odiosos, dos que odeiam a Deus. Então a punição é para os que odeiam a Deus. Eu te pergunto, Jacó odiava a Deus? Sim ou não? Jacó odiava a Deus? Sim ou não? Agora você entende por que Deus apareceu para Jacó. Queridos, e Satanás sabe disso. Não é porque eu errei. Seu filho acabou de errar. Quebrou um negócio que não era para ter quebrado. Eu estou falando, quando é adulto ou quando é jovem, muitas vezes o pai já está exaltado e bate. Mas quando seu filho é pequeno, ou quando você vê seu filho sentado chorando de soluçar. Aí você vai, filho, o que houve? Pai, eu fiz algo muito, muito errado. Aí você já pensa o pior dos piores. Aí ele conta. E aí quando ele conta, na sua visão, talvez não é o pior dos piores. Mas você diz o quê? Papai perdoa, papai te ama. Filho, papai não disse para você não fazer isso, filho. Para que você fez isso, filho? Não é assim que às vezes acontece, querido? É lógico que como ser humano a gente às vezes erra, falha e corrige na hora que não era para corrigir, como o irmão falou, com raiva, faz alguma coisa que não era para fazer. Mas quando tem amor, quando tem sentimento e você vê, o seu coração se compadece. Se compadece ou não se compadece? Se compadece. Tem momentos que até não, mas tem momentos que ali, quando de repente o seu filho esperava você fazer o pior, ainda mais quando menor ele é, mais compassivo normalmente os pais são. Então, olha, ele fabrica bondade e benignidade, ou seja, ele é gentil, ele é bom a 1000 gerações, como propriedade daqueles que amam e prestam atenção aos seus mandamentos. Agora o outro texto, esse texto está menor, eu sei, porque é um texto maior. Abra aí, Êxodo 34, não é isso? Êxodo 34. E eu vou terminar no próximo texto. Eu vou ler esse e vou ler o próximo. E eu vou terminar a mensagem. Êxodo 34.
Olha só o que diz Êxodo 34. É o Senhor falando para Moisés que ele é bondoso e compassivo. Êxodo 34, versos 6 e 7. E passando o Senhor diante dele, diante de Moisés, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações e que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Perdoa. A gente usa muito essa expressão perdoa, mas a palavra aí no original, sabe o que significa a palavra perdoar? Eu até traduzi aqui. Deixa eu ver se a setinha vai aqui. Cadê? Eu tenho que saber onde é que vai para... Está lá em cima. Eu vou ler com vocês, é melhor. Olha lá. Deus é compassivo, gracioso, tardio em irar, muito grande em bondade e fidelidade, guarda e preserva a bondade e benignidade às gerações. E leva embora a depravação, a rebelião e a culpa do pecado. Ou seja, a palavra perdão aí, no original é leva embora. Deus perdoa a depravação, a rebelião, a culpa pelo pecado, como? Levando embora. Amém, queridos? Amém, queridos? Deus leva embora. Deus era para vir e destruir a gente. Aí ele vem, até a 4ª geração, ele vem. Não, agora eu vou levar embora. Vou perdoar. Porque Deus, ele é misericordioso. Ele vai levar embora. Por isso que um pai e uma mãe precisam continuamente interceder pelos seus filhos. Não é para a gente ficar onde eu errei, aonde eu errei, o que eu errei. Às vezes a gente vê muito na igreja assim: meu Deus, aonde fui que errei? Gente, todos nós temos as nossas falhas. E por favor, eu não estou querendo passar por cima das nossas falhas, nós temos. Mas eu digo para vocês aqui, que todos aqui, os adultos, querem ser melhores do que foi o pai de vocês com vocês. Sim ou não, queridos? No geral, todos nós queremos ser melhor do que foram conosco. E se a gente tinha uma boa referência de pai, a gente vai tentar ser melhor. Se a gente não teve uma vida boa, uma vida ruim, uma vida muito, sabe, assim, violenta, uma vida de miséria, uma vida talvez de orfanato, quando você cresce e se desenvolve, o que você quer para a sua geração? Você não quer aquilo, você quer algo melhor para eles. E aí quando você vê, fulano cresceu, fulano melhorou, você se sente em paz. Não é assim, queridos? A gente como pai, normalmente, a gente quer ser melhor do que foi o nosso pai, não com questão de orgulho, para a gente educar o nosso filho da melhor maneira possível que o nosso pai não conseguiu fazer com a gente. Só que neste ponto pode ser que a gente erre dando mais coisas, dando mais liberdade que os nossos filhos, com a idade que eles têm, consigam suportar. E nisso precisa haver sabedoria, de não ter que repetir o erro dos pais, mas ao mesmo tempo ser melhor, não no sentido de orgulho, mas ser melhor para dizer para o filho: filho, você pode fazer isso. Então o texto está querendo que o Senhor perdoa, o Senhor leva embora. É por isso que as maldições não continuam, queridos. Por mais que a gente encontre maldade, o Senhor vai levando, parece que vai surgindo mais maldade, o Senhor vai levando embora. E o texto de Jeremias, capítulo 32, abra aí, esse é o último texto. Nós vamos ouvir uma música. Último texto. Jeremias, capítulo 32. Na parte da tarde, eu vou falar de uma aliança dura que Satanás colocou aos filhos de Deus. Uma aliança com a morte. Por que a gente vê tanta maldade? Por que a gente vê isso que eu falei do meu avô, do meu bisavô?
Porque a Bíblia tem um texto mostrando que os filhos de Deus fizeram uma aliança com a morte, para que perpetuasse o mal. Eu disse que Deus aparece para os nossos filhos, mas também o inimigo aparece para eles. E se eu e você não educarmos o nosso filho, ou os nossos filhos, no temor do Senhor, ele não vai diferenciar quem é Deus e quem não é. E aí ele pode ir para o caminho errado. Aí ele pode ir para o caminho que o pai, a mãe, o avô não queria. Porque, com todo respeito, mesmo quem não é crente, qual é o pai que realmente deseja mal para o seu filho? É isso que Jesus fala: vocês que são maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai celestial. Porque um pai bom, agora eu não estou falando de crente, um pai bom, ele quer sempre para o filho o quê? O melhor. Sempre, gente, sempre. E aí não tem a ver religião. Um pai bom, ele quer o melhor. Você vê isso nos animais. A mãe cuidando do filhote, pelo instinto, ela quer proteger, porque a gente pode fazer algum mal. E eu quero terminar lendo esse texto. Abra aí, Jeremias 32. Eu vou ler os versos 18 e o verso 19. E depois eu vou ler como eu traduzi ali. Tu usas de misericórdia, verso 18, para com milhares, e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. As pessoas pegam esse texto para dizer assim: está vendo? O Senhor faz a maldade que os pais fizeram, é os filhos que têm que sofrer. Mestre, quem pecou porque esse cego de nascença? Os seus pais ou ele? Está aqui, retribui a maldade dos pais nos filhos. Então os pais foram maus, e então o Senhor castiga os filhos. Mas você já leu, eu já mostrei para você que a palavra retribuir é uma aliança de paz. Então o pai era ruim, perverso. Então o Senhor retribui no filho uma aliança de paz. Amém, queridos? Ele não só leva embora a maldição, ele restaura. É por isso que essa terra ainda não foi destruída, queridos. Por mais mal que possa existir. E eu termino dizendo o seguinte: verso 19, grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas obras. Eu termino dizendo o seguinte: nós vamos ouvir uma música. Eu quero fazer um apelo para você. Você agora sabe que o Senhor leva embora a maldição. Você agora sabe que o Senhor retribui em uma aliança de paz. Quando o Senhor, ele fala do povo de Israel e diz assim: não se orgulhem, vocês não eram nação grande, vocês eram bem pequenininho, e eu fiz uma grande nação. É para isso. O Senhor poderia ter visitado a minha família e ter destruído ela. Mas Ele preferiu levar embora a maldição e fazer uma aliança de paz. Queridos, Deus poderia ter destruído a sua família. Ele não destruiu. Sabe o que Ele fez? Ele levou embora, na cruz do Calvário, as maldições. E Ele, na cruz do Calvário, Ele faz uma aliança de paz com você e comigo. Ele diz assim: filho, você pode seguir o erro dos seus pais, ou você pode, em mim, ser nova criatura. Olha a beleza do Evangelho. Olha a beleza da vida eterna em Cristo Jesus. Eu quero que vocês prestem atenção na letra desta música. E se o Espírito Santo mexeu no seu coração, na hora em que estiverem cantando, que você possa ficar em pé, como um símbolo de dizer: Senhor, obrigado porque o Senhor retribuiu em paz, uma aliança de paz, o que não era para ser paz.
Que o Senhor levou embora a maldição quando não era para levar embora, porque a gente não leva. Agora você consegue entender Jesus dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O jugo do Senhor é paz. O jugo do Senhor não é rebelião. Preste atenção nessa letra. E ao final nós faremos uma oração pela nossa entrega e também pela confraternização que teremos depois, tá bom? Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor leva embora a maldição.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor retribui, não com destruição, mas com uma aliança de paz. Pai querido, nós somos falhos, Senhor. Talvez a gente não esteja andando no caminho certo, mas nos ajude a voltar os nossos olhos para Ti. Ajuda-nos a entender e a falar para os nossos filhos sempre que o Senhor não é mau, que o Senhor é bondoso, misericordioso, que o Senhor leva embora, que o Senhor carrega as nossas lutas para nos dar paz. Ajuda-nos, Senhor. Se tem alguma herança dos nossos pais na nossa vida que nós estamos fazendo, que esteja errada, que o Senhor leve, que o Senhor carregue, que o Senhor faça conosco uma aliança de paz. Pai querido, porque o Senhor faz misericórdia até 1000 gerações. Nos ajude a continuar louvando a Ti eternamente, até por todas as eras. E Pai, também agora te pedimos de maneira muito especial, continue abençoando a Tua igreja aqui no Colônia. Abençoe também este grupo de louvor, esse ministério de louvor. Continue usando as vozes destes homens e mulheres, que os anjos do Senhor possam estar com eles, cantando e louvando. O Senhor esteja também com a equipe do som ali, com os técnicos do som, que os anjos do Senhor também estejam ali com eles. E por onde eles forem, eles possam também continuar invocando o nome do Senhor. Agora, de maneira muito especial também, abençoe os alimentos, abençoe a confraternização que a tua igreja vai ter, e abençoe de maneira muito especial, nos dando a paz que nós queremos, que é a paz do perdão em nossas vidas. Nos dê a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém.